Estamos de volta com o Direto do Plenário. Vamos direto com imagens do retorno dos ministros aos respectivos lugares no plenário do Supremo Tribunal Federal. A expectativa agora de continuidade do julgamento do recurso em habeas corpus 163334, tratando da questão da tipicidade de conduta relativa a ICMS. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. E para proferir o seu voto, passo a palavra ao relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, não vou nominar todos os que usaram da palavra, mas foi um debate extremamente rico e de qualidade, com alguns dos melhores profissionais que há no mercado, e acho que o tribunal agradece a contribuição de todos, como eu já agradecia pela participação na audiência pública que havia convocado para esse debate. E quando eu convoco audiência pública, é porque tenho dúvida real. Esse não era um tema banal e acho que foi enriquecido pela participação de todos os advogados e do Ministério Público. Eu inicio, presidente, vou fazer um resumo do meu voto. Relembrando, nós estamos aqui discutindo se o comerciante que cobra no seu preço o ICMS do consumidor final, contribuinte de fato, e depois não o repassa à Fazenda, se isso deve ser considerado um crime de apropriação indébita tributária ou se isso deve ser considerado o mero inadimplemento fiscal. Essa é colocada em uma proposição a questão que se está discutindo. Eu estabeleci 3 premissas, presidente, que considero importantes no equacionamento dessa matéria. A primeira é o direito penal, como eu acho, ele deve ser sério, igualitário e moderado. Sério significa que a sua aplicação deve ser efetiva para que ele possa desempenhar o que eu considero que é o seu principal papel, que é dissuadir as pessoas de praticarem condutas delituosas. Igualitário significa que a aplicação da lei não deve distinguir entre ricos e pobres, poderosos e comuns. E moderado significa que se deve evitar a expansão desmedida do seu alcance, seja pelo excesso de tipificações, seja pelo exacerbamento de penas. Portanto, essa é a minha visão do direito penal. Agora, passando à questão do direito tributário. Pagar tributo, eu considero que é um dever fundamental de todo cidadão, na medida em que ocorra o fato gerador e ele exiba capacidade contributiva. E, portanto, eu entendo que a incidência do direito penal na esfera tributária deva ser a exceção e não a regra. Porém, não considero os crimes tributários crimes de pouca importância. Pelo contrário, acho que eles são relevantes e privam o Estado brasileiro dos recursos que são necessários para acudir às muitas demandas relevantes da sociedade brasileira. E, em terceiro lugar, na interseção entre o direito penal e o direito tributário, o mero inadimplemento tributário, evidentemente, não deve ser considerado um fato típico criminal. Para que se reconheça a tipicidade criminal de uma determinada conduta em matéria tributária, é necessário que haja um nível de reprovabilidade especial que justifique o tratamento mais gravoso. Essas são, presidente, as minhas 3 premissas sobre as quais, são as 3 premissas sobre as quais eu pretendo desenvolver o meu voto. E devo dizer, para não criar um suspense prolongado, que eu detestava quando era advogado, que eu considero
que todos os elementos de interpretação jurídica... Ministro Luiz Roberto, pois não. Principalmente nos votos do ministro Pertence, porque o ministro Pertence ia desenvolvendo um voto de que hora parecia que ia para um lado, hora parecia que ia para outro, e só na parte dispositiva Pois então. que chegávamos a conhecimento. É isso. Eu nunca me esqueci um caso, acho que foi a maior derrota que eu tive aqui no Supremo, perdi de 9-1. O ministro Lewandowski votou favoravelmente, era uma questão de modulação de efeitos temporais no IPI alíquota zero. Vossa Excelência era advogado-geral da União, éramos ex-adversos. E aí o ministro Lewandowski votou favoravelmente à modulação, o ministro Marco Aurélio votou desfavoravelmente e veio o intervalo. E aí eu liguei para minha mulher e disse, está 1-1. No final do dia veio a contabilidade da catástrofe. Prosseguindo, presidente, eu penso que todos os elementos de interpretação jurídica, o gramatical, o histórico, o sistemático e o teleológico, com a devida vênia das primorosas sustentações em contrário, legitimam a tipificação, tal como eu acho que ela está bem caracterizada na Lei 8.137 de 1990. O tipo penal, presidente, na sua literalidade, tem a seguinte dicção: deixar de recolher no prazo legal valor de tributo, vou ler só a parte relevante, valor de tributo descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Portanto, a lei é inequívoca de quem é o possível sujeito ativo desse delito, possível autor desse crime, que é o sujeito passivo da obrigação, que inequivocamente, no caso do ICMS, ou nessa hipótese de ICMS, é o contribuinte do ICMS próprio é o comerciante. Portanto, não há dúvida de quem pode ser o autor desse crime. E o objeto do delito é o valor do tributo, que nesse caso específico é a quantia transferida pelo consumidor ao comerciante, que por sua vez tinha o dever de recolhê-la aos cofres públicos. O ponto central, presidente, desse dispositivo legal, e foi explorado da tribuna de um lado e de outro, é a utilização dos termos descontado ou cobrado, que consta do dispositivo legal. Tributo descontado ou cobrado. Descontado, não há dúvida, se refere aos tributos diretos que são descontados na fonte. O exemplo típico seria o imposto de renda retido na fonte, em que a fonte pagadora, pelo trabalho assalariado, tem o dever de reter um determinado percentual e repassá-lo aos cofres públicos. O valor descontado tem que ser repassado. O segundo termo é cobrado. Cobrado significa o tributo que é acrescido ao preço da mercadoria, pago pelo consumidor ao comerciante, que deve recolhê-lo ao fisco. Acho que, de maneira muito clara, esta parte do dispositivo abarca, sim, o contribuinte nos tributos indiretos, até porque a incidência do tributo indireto aumenta o valor do produto. E esse valor é pago pelo consumidor, que, em última análise, é o contribuinte de fato. Portanto, o consumidor, o cidadão comum, ele paga mais caro para que o comerciante recolha esse tributo para a fazenda estadual. De modo que tem dificuldade de entender que argumento legitimaria que o comerciante que acresceu este valor no preço pudesse validamente não recolhê-lo ao fisco. E aqui, muito importante, o valor do ICMS
cobrado em cada operação, como já se assentou aqui, ele não integra o patrimônio do comerciante. Os comerciantes são meros depositários desse ingresso de caixa, que após compensado com as operações anteriores, porque essa é a sistemática do ICMS, deve ser recolhido aos cofres públicos. Como foi, a meu ver, oportunamente lembrado da tribuna, esse entendimento é totalmente coerente com o que o Supremo decidiu no recurso extraordinário 574706 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, onde se assentou que o ICMS não integra o patrimônio do sujeito passivo e, consequentemente, não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. O Supremo tem uma posição de plenário, deixando claro que o valor do ICMS recolhido pelo comerciante não integra o seu patrimônio. A conduta aqui, portanto, com todas as vênias, não equivale a um mero inadimplemento tributário, mas, a meu ver, a uma apropriação indébita. Veja-se que, na sonegação, a reprovabilidade está na fraude ou na omissão ou numa simulação que omite ou engana a fazenda. Na apropriação indébita tributária, a censurabilidade está em tomar para si um valor que não lhe pertence. E, como também lembrado da tribuna, o Supremo, em feito da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, já reconheceu a constitucionalidade desse tipo penal. Portanto, a conduta aqui para caracterizar o tipo penal é dupla. É cobrar do consumidor e não recolher ao fisco. Portanto, acho que a interpretação textual do dispositivo é cristalinamente no sentido da tipificação dessa conduta. Passo à interpretação histórica que foi também explorada da tribuna com maestria por ilustre advogado. Mas a minha leitura da interpretação histórica é exatamente o oposto da que professou Sua Senhoria. Acho que a interpretação histórica também conduz à tipicidade da conduta. E aqui não temos uma divergência quanto aos fatos. A origem desse tipo penal está num projeto de lei que tramitou na Câmara dos Deputados, em que o ministro Nelson Jobim, à época deputado federal, depois ministro do Supremo, e depois ministro da Justiça, ministro do Supremo, presidente dessa casa e figura estimada por todos nós, o ministro Nelson Jobim apresentou o substitutivo, em que o tipo penal era definido da seguinte forma: constitui ainda crime contra a administração tributária. Estamos falando do mesmo artigo 2º, na proposta do ministro Nelson Jobim. 4. Deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo regulamentar, tributo ou contribuição que tenha retido na fonte. Essa é a primeira hipótese, retenção na fonte e não recolhimento. Inciso 5, a segunda hipótese, que é a que nos interessa. Deixar de recolher aos cofres públicos, nos 60 dias seguintes ao término do prazo legal, o tributo ou contribuição recebido de terceiros através de acréscimo ou inclusão no preço de produtos ou serviços e cobrado na fatura, nota fiscal ou documento assemelhado. A redação do ministro Nelson Jobim, na época deputado Nelson Jobim, era de fato melhor, porque tratava da hipótese de retenção e não recolhimento num inciso e tratava da hipótese de cobrança no preço e não recolhimento no outro inciso. O texto final aprovado não mudou o sentido da norma, mas fundiu os dois incisos em um só. E aí colocou, respectivamente, descontado para o que era retido na fonte e cobrado para o que era incluído no preço. Portanto, e com todas as vênias,
da interpretação diversa, o que se fez foi compactar o dispositivo e não mudar o sentido desse dispositivo, que, como também noticiado da tribuna, nem constitui uma excentricidade brasileira. Aliás, em outras partes do mundo, os delitos tributários são punidos de forma bastante mais severa, inclusive, do que os são no Brasil, mas há exemplos deste mesmo tipo em países como Itália, Portugal, em diversos estados americanos. E, na primeira turma, houve um caso interessante de extradição da relatoria da ministra Rosa Weber, em que se pedia a extradição para Portugal justamente com base em tipo penal análogo. Como todos sabem, para que se possa conceder a extradição, é preciso que haja dupla tipicidade. É preciso que o fato seja crime no país que requer a extradição e no país ao qual se requer a extradição. E, naquela ocasião, por unanimidade, acompanhando o voto da ministra Rosa Weber, nós consideramos que havia, sim, o tipo brasileiro correspondente a esse tipo penal português. Portanto, presidente, acho que a interpretação histórica e mesmo uma análise de direito comparado reforçam esta tese que eu estou aqui procurando afirmar, na linha do que fez o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo ministro Rogério Schietti, da criminalidade. Da tipificação. A prova de que não é simples é que dois dos grandes criminalistas do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Rogério Schietti e a ministra Maria Tereza Assis Moura, estavam cada um de um lado, a demonstrar que nós não estamos lidando com uma questão banal. Embora, a meu juízo, depois de analisado os fatos e os dados que vou mencionar agora, eu formei uma convicção inequívoca no sentido que estou aqui defendendo. Chegamos aqui, presidente, à interpretação teleológica e alguns dados da realidade. Eu sempre gosto de dizer que a interpretação jurídica ela deve ser feita dentro de um contexto temporal e espacial e levar em conta a realidade fática. A realidade, os fatos da vida têm um papel importante na normatividade e na maneira como as normas devem ser interpretadas. É necessário que eu diga que os tributos são, no Estado democrático e no Estado liberal, especialmente relevantes, porque é com a arrecadação dos tributos que se financia não apenas os direitos fundamentais, os serviços públicos e a própria democracia e a consecução dos objetivos da República. E por essa razão, porque os crimes tributários privam o país dos recursos necessários para fazer a vida das pessoas melhores, eu acho que a gente deve tratar os delitos tributários com seriedade. Um dos crimes mais punidos no país é o crime de furto. Deve ser o terceiro ou quarto mais punido. Drogas, roubo, latrocínio, em seguida vem furto. Então, se o sujeito furtar uma caixa de sabão em pó nos supermercados, o direito penal brasileiro é severo. E penso que, quando há um crime tributário que envolve muitos milhares de dinheiros, ele deve ser igualmente sério. E, portanto, tratar diferentemente furto da sonegação dolosa faz parte da seletividade do direito penal brasileiro, que considera que crime de pobre é mais grave do que crime de ricos. Os dados são muito impressionantes, presidente. O ICMS é o tributo mais sonegado no país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nós estamos falando de 91,5 bilhões por ano de sonegação desse tributo, que é a principal fonte de receita própria dos Estados-membros da Federação. E aqui há um dado muito relevante que foi trazido pelo Ministério Público de Santa Catarina e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, presidente. Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça, desde 1996, trata este fato que nós estamos aqui julgando como apropriação indébita tributária.
E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desde 2000, trata este fato como atípico. Portanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vê a apropriação indébita tributária e o do Rio Grande do Sul não vê. Dados. A arrecadação do ICMS em Santa Catarina, a previsão de receita é 18 bilhões em ICMS. A do Rio Grande do Sul é de 24 bilhões. A inadimplência em Santa Catarina é na faixa de 4%. A inadimplência no Rio Grande do Sul é na faixa de 8%. O Rio Grande do Sul perde 2 bilhões de reais anuais, segundo dados oficiais, pela sonegação do ICMS. Portanto, é inequívoco o impacto que esse tipo de conduta produz sobre o erário. Mas há um impacto maior e mais grave, presidente, ou maior, eu diria, não vou dizer maior, há um impacto tão grave quanto o impacto sobre o erário, que é o impacto sobre a livre concorrência. Quer dizer, a falta de recolhimento intencional e reiterado do ICMS não prejudica só o erário, mas prejudica também a livre concorrência. Empresas que sistematicamente deixam de recolher o ICMS colocam-se em situação de vantagem competitiva em relação às que se comportam corretamente em relação às suas obrigações. E aí se cria uma dualidade que tem um efeito perverso, porque, na medida em que o sonegador consegue vender a melhores preços, ele cria um estímulo deletério de que o seu concorrente, para poder concorrer em igualdade de condições, também se torne um descumpridor das suas obrigações tributárias. E, portanto, a tolerância com esse tipo de comportamento é um incentivo à incorreção. Essa distorção na concorrência, ela é mais grave no comércio de produtos de alta demanda, elevada carga tributária e baixa margem de lucros, como em setores como combustíveis, bebidas, cigarros e medicamentos. O Instituto Brasileiro de Ética Comercial apresentou um quadro que ilustra de uma maneira muito contundente o impacto deletério da tolerância com esse tipo de conduta. Diz o exemplo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Suponham um custo da mercadoria de R$ 4,00. As despesas com salários e aluguéis, R$ 1,00, 5. O imposto é 3, 8. E o lucro é 2. Portanto, este produto deveria ser vendido por R$ 10,00 para que o comerciante obtivesse o seu lucro e recolhesse adequadamente o seu imposto. O que sonega, portanto, não paga 3, ele pode ou vender por 7 e fazer uma concorrência predatória com o que está cumprindo as suas obrigações, ou vender por 10 e lucrar mais do que o dobro do que o seu concorrente. Qualquer uma das duas práticas é devastadora para uma economia em que os atores econômicos devem disputar os consumidores em igualdade de condições. E isso é especialmente grave para quem acompanha esse mercado, no mercado de combustíveis, em que a tributação representa 31%. Portanto, os sonegadores são capazes de alijar do mercado aqueles que cumprem as suas obrigações, porque ele é capaz de vender a gasolina a 31% mais barata. O que aconteceu em relação a essa matéria? O Superior Tribunal de Justiça tinha uma orientação que vinha desde 2004, num acórdão relatado pelo eminente ministro Paulo Galotti,
que reconhecia a tipicidade dessa conduta. E esse era o entendimento prevalecente. Em 2014, a jurisprudência do STJ oscila. Uma decisão, salvo engano meu, inicialmente da ministra Maria Tereza Assis Moura. Quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oscila, com alguns julgados afirmando a atipicidade da conduta, o que aconteceu? Os contribuintes passaram a declarar e não recolher o tributo. Note-se bem o que aconteceu. A sonegação, a não declaração do tributo devido é crime, sempre foi crime, sempre se entendeu assim. E a apropriação indébita também era considerada crime. No momento em que se sinalizou que a apropriação indébita não era crime, os contribuintes deixam de sonegar e passam, o que significa não declarar, e passam a declarar: olha, eu devo esse tributo, devo, mas não pago. Portanto, aumentou exponencialmente a quantidade de episódios de apropriação tributária indébita, e os dados do Estado de Santa Catarina são muito impressionantes. O número de comunicações passou de 1.000 para quase 4.500. Portanto, houve uma migração do crime de sonegação para o crime de apropriação indébita, porque aí eu não pago e não tenho nenhuma consequência de natureza penal. Com todas as vênias, não é esse tipo de conduta que o direito deseja estimular. Descriminalizar uma conduta para que os sonegadores, então, possam passar para a conduta que não seja criminalizada. Portanto, os dados são muito impressionantes e o contraste entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul bem demonstra o impacto relevante que considerar a apropriação indébita tributária crime produz sobre a arrecadação. Quando a gente fala arrecadação, a gente está falando de dinheiro que vai para a saúde, de dinheiro que vai para a educação, de dinheiro que vai pagar para o professor, de dinheiro que vai comprar o automóvel da polícia. Eu tenho preocupação, como disse no início, quanto ao excesso de criminalização e, portanto, me interessei para ver o impacto prático que isto, presidente, produziria sobre níveis de encarceramento no país, que é uma preocupação que nós todos temos quando decidimos as questões aqui. E fui verificar que é virtualmente impossível que alguém seja efetivamente preso por esse crime, a menos que queira muito ser preso. E aí a gente deve respeitar as opções de cada um. Porque, vejam, a pena cominada é bem baixa, é de 6 meses a 2 anos. Portanto, em razão disso, são cabíveis transação penal e suspensão condicional do processo. E, em caso de condenação, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito. Portanto, primário de bons antecedentes não corre risco real de ser preso. A criminalização produz consequências, sim, deixa de ser primário, é um estigma, é uma chateação, eu não acho que seja relevante, não. Mas é disso mesmo que nós estamos falando, o efeito dissuasório do direito penal. Para você não ter a chateação, você cumpre o dever que lhe cabe cumprir. Além do que, pelo sistema penal brasileiro, e acho que em algum dia nós vamos ter que rever isso, se o sonegador ou alguém que tenha se apropriado indevidamente quitar o tributo devido até depois do trânsito em julgado, há um precedente relevante, extingue-se a punibilidade. Portanto, o modo como o direito brasileiro trata os crimes tributários, inclusive de sonegação, é muito ruim, porque, no fundo, é uma aposta. Você aposta. Se você não for pego, você ganhou. Se você for pego, você vai lá e paga. Não há como perder.
Portanto, eu acho que é um sistema que dá incentivos errados e, muitas vezes, as pessoas não são corretas por falta do incentivo correto. Portanto, acho que tratar como crime é não apenas compatível, mas acho que é o sentido natural do texto. Acho que a interpretação histórica corrobora essa possibilidade e a interpretação teleológica e o olhar empírico pragmático sobre a realidade dos estados que criminalizam e dos que não criminalizam também induzem ao entendimento de que esta é a melhor opção. A última ressalva, presidente, e aqui vou concluir o meu voto, é que este delito da apropriação indébita tributária não comporta modalidade culposa. Portanto, é imprescindível a demonstração do dolo, o que significa dizer que nem todo devedor de ICMS cometerá delito. É preciso que haja uma efetiva apropriação indébita tributária e é preciso que ela tenha sido praticada com dolo. E, portanto, se o contribuinte, por exemplo, for capaz de demonstrar objetivamente, e assim penso, que está em situação econômico-financeira ruinosa e, para usar a imagem trazida da tribuna que me pareceu feliz, ou eu pago o tributo ou eu pago o salário, e ele for capaz de demonstrar a sua insolvência, eu acho que não há dolo. Por exemplo, ou acho é preciso aferir no caso concreto, se ele está praticando preços predatórios ou se ele não está praticando preços predatórios, se ele regularmente não recolhe os seus tributos ou se ele está vivendo um momento específico, se ele é dado a deixar empresas extinguirem ilegalmente e criar outras com propósitos igualmente de escapar da tributação. Portanto, é preciso olhar no caso concreto para distinguir o comerciante que enfrente uma dificuldade do comerciante que tenha uma prática incorreta. Portanto, o inadimplente eventual é totalmente diferente do devedor quanto mais, que faz da inadimplência tributária o seu modus operandi. E aí, ele se financia com o dinheiro dos outros, o que recebe do consumidor, que no fundo é o contribuinte de fato, e atua de maneira predatória no mercado. É este contribuinte que a gente quer acolher, o devedor quanto mais, e não o inadimplente eventual que esteja passando por uma dificuldade. Portanto, o dolo de apropriação, o dolo da apropriação deve ser apurado na instrução criminal a partir de circunstâncias objetivas e factuais, das quais, presidente, exemplificativamente, eu cito algumas: inadimplência reiterada, venda de produtos abaixo do preço de custo, criação de obstáculos à fiscalização, utilização de laranjas, ausência de tentativa de regularização da sua situação fiscal, encerramento irregular de atividade com abertura de outras empresas. Aí caberá ao juiz, do caso concreto, constatar se houve dolo, se é um devedor quanto mais, ou se é um comerciante que está vivendo as dificuldades que, eventualmente, qualquer comerciante possa viver num país como o Brasil. Portanto, nós estamos aqui discutindo, nesse caso, o recebimento da denúncia. A denúncia foi recebida, os pacientes estão soltos, não tem ninguém preso aqui. Portanto, a discussão é se esse processo pode tramitar regularmente para se apurar se houve ou não dolo, ou não. O juiz de primeiro grau entendeu que nem tramitar o processo podia. O tribunal entendeu que tramitar o processo para apurar o dolo podia. E o Superior Tribunal de Justiça, a meu ver, com acerto, firmou o entendimento e firmou a jurisprudência de que é possível, sim, a existência do crime em tese. Se ele ocorreu em concreto, o juiz natural da causa é que vai apurar. Portanto, presidente, eu aqui concluo o meu voto, mais uma vez cumprimentando todos os participantes,
com a seguinte tese. Eu sei que é um recurso em habeas corpus, mas apenas para a gente ter certeza de que está trabalhando sobre os mesmos conceitos. A minha proposta de tese é: o contribuinte que deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137 de 90, desde que haja com intenção de apropriação do valor do tributo a ser apurada a partir das circunstâncias objetivas factuais. Portanto, é possível a tipificação, o dolo é da essência do tipo, ele só pode ser apurado pelo juiz natural da causa durante a tramitação do processo. Por essas razões, presidente, eu estou mantendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, negando o provimento ao recurso. É como voto, agradecendo a atenção de todos. O relator nega provimento. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Presidente, inicialmente cumprimento todos os advogados, advogadas, doutor Igor, doutor Tiago, doutor Fernando, doutor Odel, doutor Pedro, doutor Pier Paulo, doutor Luiz Gustavo, doutor Fernando Figueiras, doutora Luciana e o vice-procurador-geral, doutor Bonifácio, pelas sustentações orais. Também cumprimento o eminente ministro Luiz Roberto Barroso pelo substancial e completo voto. Que me facilita, presidente, vou fazer algumas rápidas considerações. Primeiro, do ponto de vista geral, existem duas formas de se combater a sonegação fiscal, a brasileira e a correta. A forma de combate à sonegação fiscal brasileira é um incentivo total à sonegação fiscal. O ministro Luiz Roberto se referiu aqui a algumas questões, mas, ministro Luiz Roberto, nem se pedir para ser preso, o sonegador vai conseguir. E, percentualmente, é mais arriscado, veja, é mais arriscado jogar na roleta em Las Vegas do que sonegar imposto no Brasil. Ou seja, você ganha mais sonegando do que vai um dia conseguir percentualmente ganhar na roleta. Por quê? Porque existem inúmeras fórmulas dentro do nosso sistema tributário de interpretações que acabam levando a dificuldades, que acabam levando à prescrição, as penas são baixíssimas. Há possibilidade, como já salientado, de transação penal, de suspensão condicional do processo. Se nada deu certo, aí faz um refis. Entra para pagar em 380 vezes, paga o primeiro, está suspenso. Se não pagar o segundo, recomeça, mas daí vai vir outro refis. Ou seja, é uma fórmula de combate à sonegação fiscal absolutamente falida. E a sonegação fiscal, e essa observação entendo importante de se fazer, a sonegação fiscal retira muito mais dinheiro das políticas públicas, retira muito mais dinheiro da saúde, educação, segurança pública, habitação, saneamento básico, do que a corrupção. Não só a questão, foi muito bem lembrado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a questão do furto, mas também a sonegação é muito mais grave do ponto de vista econômico do que a corrupção. Há 3 pontos, ou 3 faces da corrupção que atrasam totalmente o Brasil. A questão da ausência de investimentos, essa é uma questão gravíssima, porque não há dinheiro, e eu vou citar alguns dados que mostram como o nosso PIB poderia estar muito melhor aplicado, se a sonegação fosse menor. A questão de indução ao sonegador e a questão do abalo, e nessa questão nem vou me alongar, porque já
bem explicado pelo ministro Luiz Roberto, a questão do abalo à livre concorrência. É absolutamente impossível concorrer com quem sonega. Houve um grande caso, inclusive recentemente, o próprio presidente suspendeu, o presidente, o ministro Dias Toffoli, suspendeu uma liminar que havia sido concedida no estado do Rio de Janeiro, permitindo a continuidade de atividades de uma grande sonegadora fiscal, uma empresa, que do Rio foi para São Paulo, ingressou em São Paulo com postos de gasolina, destruiu a concorrência, só dava esse posto de gasolina porque simplesmente não pagava nenhum posto. Então, obviamente, isso também, além da questão das políticas públicas, além da questão do mau exemplo e da indução à prática da sonegação, acaba tornando impossível a concorrência em diversos ramos. E um outro ponto, acaba também, por incrível que pareça, prejudicando a questão da sonegação fiscal, a eficiência do Poder Judiciário. É um outro efeito reflexo, e o relatório da Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça de 2018 mostra isso, dos quase 80,1 milhões de processos pendentes no ano de 17, no relatório de 18, comentando o ano de 2017, 53% se referia à fase de execução. Desses 53%, 74% execuções fiscais, questão de sonegação. Aproximadamente 31 milhões de processos. É uma indústria de sonegação. Indústria de sonegação que afeta, inclusive, o próprio Poder Judiciário. De 80 milhões de processos, 80,1 milhões, 31 milhões são sonegações fiscais, execuções derivadas, execuções fiscais de sonegação. Mas a questão que me parece mais importante na questão da sonegação é um fenômeno que é prejudicial a toda a sociedade, pela falta de recursos. O Brasil, para se ter uma ideia, entre os anos de na década de 10, começo de 20, 1916 e 1920, a nossa carga tributária era 7% do PIB. A carga tributária atual, em torno de 34% do PIB. Para ser mais exato, 33,2% do PIB. Um estudo do Simprofaz, o sindicato da área, demonstra que a arrecadação tributária no Brasil, aqui geral, não só ICMS, mas a arrecadação tributária no Brasil poderia se expandir em 23,1% se eliminasse totalmente a evasão fiscal. Isso corresponderia a 7,7% do PIB. Isso em 2017, onde 524,9 bilhões de reais foram sonegados. Veja, recentemente, aí um levantamento que é comemorado corretamente por todos os brasileiros e pela imprensa, que a Operação Lava Jato conseguiu trazer de volta 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Em um único ano, 2017, 524,9 bilhões de reais foram sonegados. É um dinheiro que vai pelo ralo. É um dinheiro que, se não fosse sonegado, permitiria que o Brasil pudesse avançar, eu diria, avançar toque de caixa nas políticas públicas. Especificamente em relação ao ICMS, a carga tributária, aqui dados do exercício de 2018, a carga tributária, 465 milhões e 24 mil.
que equivale a 20,5% da arrecadação total. Sonegação estimada pela Receita, pelo sindicato. Sonegação estimada 27,1%, quase 30% do ICMS é sonegado. Só em ICMS, 126 milhões sonegados somente no ano de 2018. Da carga de 465 milhões, 126. Isso acarreta não só o prejuízo, eu diria, os danos emergentes, como também acarreta inversamente lucros cessantes. Os danos emergentes, porque não há dinheiro para investimento, não há dinheiro para os estados, eles não conseguem nem pagar o funcionalismo público. E, ao mesmo tempo, isso vem acarretando um aumento na carga tributária brasileira para tentar compensar com outros tipos de tributos, principalmente contribuições, outros tipos de tributos mais, diríamos, difíceis de sonegar. E aí entra a questão específica. Se busca mais outros tributos de dificuldade maior de sonegação, porque a engenhosidade do ser humano vai permitindo encontrar brechas na legislação. O ministro Luiz Roberto Barroso citou aqui que aumentou muito esse tipo de sonegação a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Obviamente, essa decisão foi provocada por alguém. Essa decisão foi gerada após várias tentativas, várias análises, para como não vamos pagar tributo, como não vamos pagar o ICMS, mas, ao mesmo tempo, não vamos responder penalmente. Porque, apesar de ser uma forma errada de combate à sonegação fiscal no Brasil, ao meu ver, se não houvesse nem essa forma, aí que ninguém ia pagar nada mesmo. É a única. Eu não diria aqui que é a última ratio, aqui é a primeira. Se nem crime fosse, aí nós teríamos não 27,1% de sonegação no ICMS, teríamos 70%, 80%. Mas o que ocorre? A partir do momento que se combatia mais as outras espécies de sonegação, a tipificação em outros crimes, a partir dessa decisão houve uma migração. E, realmente, os estados que combatem mais, que o Tribunal de Justiça combate mais, têm um índice menor. Além do que foi citado de Santa Catarina, em torno de 4%, Minas Gerais, 4%, Bahia, diferentemente, assim como o Rio Grande do Sul, Bahia chega a quase 10% de empresas inadimplentes, mas demonstra também aqui, e afasta uma outra alegação, feita em memoriais pelos requerentes, que isso prejudica muito as pequenas empresas. A média brasileira de inadimplentes nesse tipo de tributo, nessa espécie, a média é em torno de 4%. Não de valores, porque se nós formos pegar os valores, são elevadíssimos, mas do número de empresas. O que mostra é que, aqui, eu diria, com todo respeito, é um planejamento tributário criminoso. Se faz um planejamento tributário criminoso, que vem colando algum tempo. Aí, se lá na frente não der certo, aí vamos à transação, à suspensão, o refis e etc. E isso colocou o Brasil, essa forma de combate à sonegação, colocou o Brasil em âmbito internacional. Aqui é o último estudo divulgado pela Organização Internacional Rede de Justiça Fiscal. O Brasil é o segundo país. Nós temos a medalha de prata na categoria de países mais prejudicados pela sonegação.
só em 2011, 280 bilhões de dólares, a previsão de 2011. E é difícil o combate mesmo, porque mesmo nos Estados Unidos, onde dá cadeia, os Estados Unidos é o primeiro colocado. Obviamente, é que em termos proporcionais, não, porque os Estados Unidos têm em torno de 20% a mais de sonegação, que o Brasil, numa economia, no ano de 2011, 7 vezes maior. Então, proporcionalmente, é bem menor. Mas o que demonstra que o crime de sonegação fiscal, sonegar, infelizmente, no Brasil ainda hoje, sonegar acaba dando bons resultados para a empresa. A empresa consegue se alavancar, consegue realizar uma concorrência predatória. Obviamente, aqui não entram as hipóteses, até porque aí não é nem sonegador, a hipótese da empresa que não tem dinheiro para pagar nada. Não, se ela não tem dinheiro, ela não sonega. Mas não é a hipótese aqui. Aqui, o que ocorre é que alguém que recolhe o ICMS, que não é seu, o ICMS é do poder público, é do Estado, ele é um mero depositário, ele fica com aquilo, ele se apropria indevidamente daquilo. Veja, de forma dolosa, porque se não fosse doloso, ele pagaria. Óbvio que se percebeu que muito mais fácil tentar escapar do crime de sonegação fiscal do que fraudar. Não, eu declaro, tentando mostrar minha boa-fé, eu declaro que recolhi, só que não pago. Isso não é um mero ilícito tributário, não é uma inadimplência. Não pode ser considerado aqui um depósito civil, um depositário infiel, onde não é possível, obviamente, a prisão civil. Aqui é uma apropriação dolosa. São as elementares previstas no artigo 2º, no inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.137 de 90. Lei essa, inclusive, como salientado anteriormente, o tema 937 de relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, lei essa cujos tipos penais já foram declarados constitucionais. Em verdade, nós já partimos da decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo que esses tipos são constitucionais, que esses tipos não se confundem com prisão civil por dívida. A grande discussão no tema 937 foi exatamente isso, a confusão ou não desses tipos previstos na Lei 8.137 com prisão civil por dívida. Então, são tipos penais, elementares. No caso do artigo 2º, inciso 2, obviamente, o crime é doloso. Eu diria que é muito difícil sonegar culposamente. Eu volto a insistir, todo um planejamento tributário criminoso da empresa para conseguir escapar da legislação. Então, já naquele julgamento, do Supremo Tribunal Federal se entendeu constitucional essa legislação. E aqui, para encurtar a história, presidente, também entendo plenamente constitucional o artigo 2º, inciso 2, nessa hipótese, porque o comerciante, o empresário, aquele que recolhe o ICMS, ele não tem a disponibilidade desses valores. Ele terá, no máximo, a posse momentânea, mas ele não tem a disponibilidade. Não houve, foi bem colocado na tribuna, não houve incorporação ao seu patrimônio. Então, ele recolheu, incorporou ao seu patrimônio, gastou, e agora não tem como repor. Era seu, gastou, ele teria só que repor. Não é isso. Em momento algum, ele teve disponibilidade. Em momento algum, houve incorporação ao patrimônio particular. Não se transformou de dinheiro público, vindo de imposto, em dinheiro particular. No momento em que ele se apropriou indevidamente.
E, ao se apropriar indevidamente, ele, aqui, praticou as elementares do tipo penal do artigo 2º, inciso 2 da citada lei. Então, e parece que não há dúvida da tipicidade da conduta. Aqui também afasto outra tese defensiva que teria por objetivo restringir esse tipo penal só à hipótese de substituição tributária, não atingindo o que a própria tese diz, o famigerado ICMS próprio. Não. O artigo 2º, inciso 2, atinge tudo, porque o sujeito ativo do crime é o sujeito passivo da obrigação tributária. Aqui vale para a substituição tributária, vale para o ICM próprio. O legislador, repito, estabeleceu que o sujeito passivo do crime é o sujeito passivo da obrigação tributária. Não estabeleceu que seria somente o substituto tributário. Não, é aquele que é o sujeito passivo da obrigação tributária. E é a cargo do empresário a retenção desse valor e o repasse ao fisco. Sem, presidente, e o resto fica para ser juntado, sem me alongar, acompanho integralmente o eminente ministro relator. A solução do caso concreto passa exatamente por essa discussão toda da constitucionalidade e da tipicidade do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137/90. Entendo possível a continuidade aqui da ação penal nos termos que fora julgado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que deu provimento à apelação do Ministério Público para afastar a tese de atipicidade da conduta dos réus e determinou o prosseguimento da ação penal para a apuração do crime previsto no artigo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 11, caput da Lei 8.137/90, dando, portanto, provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Ministro Alexandre de Moraes acompanha o relator, negando provimento ao recurso. E, em razão do horário, eu vou suspender o julgamento. Presidente, eu gostaria de poder antecipar o voto, porque amanhã eu não vou conseguir estar na sessão, se fosse possível. Sim. Excelência estará ausente amanhã, justificadamente. Eu anteciparia o voto. Começo, presidente, então, cumprimentando as sustentações de elevadíssima qualidade que se fizeram aqui e que trouxeram, sem dúvida, importantes contribuições para subsídios para a análise desse tema. Cumprimento também os votantes até agora, o ministro relator, o ministro Barroso e o ministro Alexandre. Peço vênia, todavia, para externar uma outra posição. Inicialmente, devo dizer, e é claro, todos nós concordamos, que é preciso fazer-se o combate à sonegação. Nenhuma dúvida em relação a isso. Eu mesmo, na AGU, lidei com esses célebres casos das fraudes envolvendo esses postos de gasolina, essa organização que, inclusive, fraudava a Petrobras e causava tantos tumultos em todas as searas. Mas aqui nós estamos tratando, e me parece, de uma sociedade empresária, chalé do bebê, comércio e representações limitada. É disso que nós estamos a falar e, portanto, tentando analisar a questão vis-à-vis ao tipo penal que se colocou. Em 28/7/2016, foi proferida a sentença de absolvição sumária fundamentada na atipicidade formal da conduta, como se pode observar no seguinte trecho. O empresário não é substituto tributário, porque o tributo é
por ele devido na condição de sujeito passivo da obrigação jurídico-tributária com o fisco estadual na qualidade de contribuinte. Lei Complementar 87/93, artigo 4º, combinado com a Lei 10.297, já que tem relação direta e imediata com o fato gerador. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou a apelação e o Tribunal de Santa Catarina reformou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização da instrução e prosseguimento do processo. Daí o habeas corpus, relator ministro Rogério Schietti, indeferido o pedido liminar, e no julgamento de mérito, a terceira sessão do STJ, por maioria, denegou a ordem, como já foi amplamente destacado. O legislador estabelece no artigo 2º da lei, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, que os comportamentos descritos nos incisos 1 a 5 têm a mesma natureza do crime tributário que o tipo penal previsto no artigo 1º. Diferentemente do que ocorre com o artigo 1º, entretanto, o núcleo essencial do tipo incriminador em questão não é descrito no caput, senão em cada um dos referidos incisos de forma autônoma. Desse modo, pode dizer-se que cada inciso do artigo 2º constitui uma norma incriminadora com preceito primário autônomo, com a peculiaridade de que todos os incisos compartem o mesmo preceito secundário, qual seja a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Citando Bittencourt, crimes contra a ordem tributária. Transcrevo o dispositivo do artigo 5º, inciso 2, e digo, nessa linha de raciocínio, acerca do inciso 2, o dolo, com a necessária consideração do elemento subjetivo especial do injusto incomento, qual seja a vontade de se apropriar dos valores retidos, omitindo o cumprimento do dever tributário e com a intenção de não recolhê-los, deve imperiosamente ser levado em conta. Tal elemento subjetivo resta demonstrado, por exemplo, quando o agente dispõe efetivamente de dinheiro e não o recolhe como devido, com a intenção de fraudar. Bittencourt, crimes contra a ordem tributária. Isso significa que o mero dolo de não recolher o tributo, de uma forma genérica, não seria suficiente para preencher o tipo subjetivo do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137, sendo necessária a presença de uma vontade de apropriação fraudulenta dos valores do fisco para materializar o elemento subjetivo especial do tipo em apreço. Tal ânimo se manifesta pelo ardil de omitir e ou alterar os valores devidos. Isso se exclui, logicamente, com a devida declaração da espécie tributária junto aos órgãos de administração fiscal. Em relação à importância dos elementos subjetivos do tipo para a arquitetura dogmática do crime, esclarece Figueiredo Dias, o notável penalista português. E, todavia, também esses elementos cumprem a função de individualizar uma espécie de delito, de tal forma que, quando eles faltam, o tipo de ilícito daquela espécie de delito não se encontra verificado. Sobre isso, explica o alemão Köhler que os elementos subjetivos especiais descrevem maneiras de ofensas específicas ao bens jurídicos que se perfectibilizam no ilícito típico. Além disso, ensina o autor que esses elementos ou características definem a qualidade e a medida da ofensa causada pela realização do tipo objetivo. No caso em tela, o tipo objetivo se caracteriza pelo não recolhimento do tributo devido e o elemento subjetivo especial pela apropriação fraudulenta dos valores que se manifesta pela ausência de sua devida declaração. Sendo assim, quando uma clara demonstração do liame subjetivo entre autor e fato não é suficientemente levada a cabo pela acusação, e é este aqui o caso, estar-se-á diante de uma verdadeira imputação criminal pelo mero inadimplemento de uma dívida fiscal. Não há imputação de fraude, não se vê isso. Não foi demonstrado, inclusive, na manifestação do eminente Procurador-Geral. Veja o que diz Hugo de Brito Machado.
realmente, se não está presente a vontade de fazer próprio o dinheiro que pertence ao fisco, o que se tem é puro e simples inadimplemento da dívida. A escrituração contábil da dívida para com a Fazenda Pública há de ser entendida como induvidosa e até eloquente manifestação que é do propósito de responder pela dívida, propósito que, evidentemente, não se concilia com a vontade de apropriar-se. Hugo de Brito Machado, Crimes contra a Ordem Tributária. O acórdão da Corte Estadual é claro nesse ponto. Mérito, ICMS, próprio regulamento declarado ao fisco, não recolhimento no prazo legal, a tipicidade da conduta, mero inadimplemento, absolvição decretada. Se os processados, na qualidade de contribuintes e não de responsáveis tributários, declararam todos os fatos geradores à repartição fazendária, de acordo com a periodicidade exigida em lei, o fato de não recolher o tributo no prazo legal não configura o crime previsto no artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137, mas mero inadimplemento da obrigação tributária. Do mesmo modo, veja-se o trecho embargado do acórdão proferido nos autos do RE 999425, o tema 937, da repercussão geral, que versa sobre o mesmo tema e cujo julgamento dos embargos de declaração foi pautado também para a data de hoje. Dessa forma, disse nesse trecho, as condutas tipificadas pela Lei 8.137, de 91, não se referem simplesmente ao não pagamento de tributos, mas aos atos praticados pelo contribuinte com o fim de sonegar o tributo devido, consubstanciados em fraude, omissão, prestação de informações falsas às autoridades fazendárias e outros ardis. Não se trata de punir a inadimplência do contribuinte, ou seja, apenas a dívida com o fisco. Por isso, os delitos previstos na Lei 8.137 de 91 não violam o artigo 5º, inciso 67 da Carta Magna, bem como não ferem a característica do direito penal de configurar a última ratio para tutelar a ordem tributária e impedir a sonegação fiscal. No ponto relevante demarcar a diferença, este é o processo de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. No ponto relevante demarcar a diferença do tipo em análise com o tipo de apropriação indébita previdenciária previsto no artigo 168-A do Código Penal, cuja configuração dispensa a demonstração do especial fim de agir ou dolo específico de fraudar a Previdência Social. Ou, nas palavras de Leandro Poulsen, ressalto que não há necessidade de comprovação do dolo de se apropriar dos valores destinados à Previdência Social. O dolo do crime de apropriação indébita previdenciária é a vontade de não repassar à Previdência as contribuições recolhidas dentro do prazo e das formas legais, não se exigindo o animus rent sibi habendi, sendo, portanto, descabida a exigência de se demonstrar o especial fim ou dolo específico de fraudar a Previdência Social, como elemento essencial do tipo penal. Aliás, prossegue Poulsen, o próprio STF já decidiu, conduzido pelo ministro Aires de Brito, que, quanto ao delito de apropriação indébita previdenciária, o elemento subjetivo animador da conduta típica do crime de sonegação de contribuição previdenciária é o dolo genérico, consistente na intenção de concretizar a evasão tributária. Vale dizer que qualquer tentativa de equiparação da apropriação indébita tributária com a apropriação indébita previdenciária não deve ser interpretada em detrimento do acusado para facilitar a sua incriminação. De novo, Bittencourt. Imperioso esclarecer sobre a questão que, ao contrário do que ocorre com a apropriação indébita previdenciária, como se vê, os recorrentes não se apropriaram de um valor pertencente a terceiro, não havendo a presença do elemento de quebra de confiança depositada no substituto tributário que justifica o ilícito penal como modalidade de fraude. Tal operação tratar-se-ia, de todo modo, de uma analogia em malam partem, vedada também no nosso ordenamento. O instrumento hermenêutico de analogia não poderia ser utilizado neste caso
para suprir a necessária demonstração da vontade ardilosa de se apropriar dos valores devidos. Esta Suprema Corte já afirmou o entendimento, repudiando essa forma de interpretação em sede de direito penal. Leio. O sinal de TV a cabo não é energia e, assim, não pode ser objeto material do delito previsto no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Daí a impossibilidade de se equiparar o desvio de sinal de TV a cabo ao delito descrito no referido dispositivo. Ademais, na esfera penal não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas de modo a se criar penalidade não mencionada na lei, analogia em malam parte, sob pena de violação ao princípio constitucional da estrita legalidade. Na mesma direção, a doutrina, ao descrever o tipo penal em debate, prevê expressamente a não declaração da espécie tributária como manifestação do ardil do agente e elemento indispensável do tipo. Desconto e cobrança de tributo na qualidade de sujeito passivo da obrigação, não declarado e não recolhido aos cofres públicos. Cito Marcelo Ruivo, Os Crimes de Sonegação Fiscal. Em face da ausência de uma demonstração clara de tal elemento subjetivo específico na exordial acusatória, estaremos inevitavelmente diante de simples criminalização do inadimplemento e, portanto, de fato atípico, como já também apontou o eminente Procurador-Geral. A criminalização de mera dívida se equipara, com todas as vênias, à prisão civil e fere de forma grave tanto a Constituição quanto o Pacto de São José. Nesse sentido, a Carta Magna e o referido Pacto Internacional dispõem de forma bastante clara, e eu vou poupá-los da leitura. Desse modo, o que a norma penal ou o bom senso repele é responder à liberdade individual pelo pagamento de dívidas, salvo em caso de fraude. A liberdade individual poderá responder pela fraude e não pela dívida em si. Essa é a questão, e isso está em Sampaio Dória, é uma lição elementar. De fato, em um cotejo analítico de proporcionalidade entre os valores constitucionais da liberdade individual e da própria ordem jurídica tributária, na qualidade de bem jurídico tutelado pelo tipo em discussão, a intervenção criminal só se justifica na medida em que houver alguma forma de fraude por parte do agente, já que a fraude, não a dívida, é o objeto da norma penal. Na falta de demonstração de tal elemento determinante do tipo, resta cristalino o vilipêndio tanto da proibição constitucional à criminalização do mero inadimplemento, quanto do próprio princípio da não culpabilidade, já que se pressupõe implicitamente na operação de imputação um ardil, fraude, sonegação, dissimulação não demonstrado. Sendo assim, uma interpretação constitucional do artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.137, deve levar em conta o ânimos de fraude do agente, sob pena de fomentar-se uma política criminal arrecadatória que subverta as garantias penais fundamentais inerentes ao Estado democrático de direito. O direito penal tributário exige sempre uma exegese constitucional que o impeça de transformar-se em mero instrumento simbólico de coação com fins arrecadatórios. Em se tratando de direito penal tributário, no marco da chamada expansão do direito penal contemporâneo, precisamente descrita por Silva Sanches, La expansão del direito penal, as tradicionais funções da pena de retribuição e prevenção soma-se a uma nova finalidade, injustificada e inconstitucional, a meramente arrecadatória. E, com isso, tem-se a última característica desse novo direito penal tributário, a desconfiguração de um bem jurídico em seus contornos garantistas para um etéreo intangível, a ordem tributária, em cujo nome desfigura-se o direito penal a serviço dos interesses estatais outros. Estou citando Davi Tangerino e Rafael Cantarge, Estado, Economia e Direito Penal. Nesse preciso sentido, a doutrina repisa a necessidade de uma interpretação constitucional do tipo penal discutido. De novo, a lição de Hugo Brito Machado. A nosso ver, a norma do artigo 2º, inciso 12 da Lei 8.137, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição,
Seu alcance, assim, abrangerá somente aquelas situações nas quais o não pagamento do tributo envolva um artifício qualquer, que impossibilite a cobrança pelos meios ordinários da quantia devida à Fazenda a título de tributo. Importante ressaltar, nessa toada, que um direito penal tributário que sobrepõe interesses arrecadatórios a garantias individuais fundamentais avança um limite não permitido pela ordem constitucional, ofendendo, assim, o princípio da subsidiariedade. Destaca-se que grande parte da doutrina do direito penal, na atualidade, defende posicionamento no sentido de descriminalizar irregularidades meramente administrativas e atribuir ao direito penal apenas aquelas condutas finalisticamente direcionadas ao cometimento de lesões a bens jurídicos de natureza constitucional. Estou citando Roxin. A afirmação de que existem condutas que, pelo seu grau de ofensividade, devem ficar a cargo do direito administrativo sancionador e não do direito penal, tal como ocorre com as contraordenações em Portugal ou as Ordnungswidrigkeit na Alemanha, não significa que não haja um grau de reprovabilidade estatal sobre a conduta do cidadão que deixa de recolher os seus impostos devidos. A inadimplência fiscal representa problema grave, tanto do ponto de vista econômico quanto social, devendo ser levada bastante a sério e enfrentada com vigor pelas vias administrativas adequadas, quando não for uma questão para o direito penal, como ocorre com o caso Intela. A delimitação do espaço legítimo de atuação do direito penal no âmbito dos crimes tributários, com a exclusão de condutas que não possuem uma carga de reprovabilidade suficiente para provocar a intervenção criminal dentro de uma noção de última ratio, também não significa que não seja legítima a criminalização da fraude fiscal em nosso ordenamento. A fraude fiscal, em suas diversas modalidades, deve ser exemplarmente combatida pelo direito penal, sendo a persecução penal e a aplicação da pena plenamente justificadas, tanto por seu aspecto retributivo quanto preventivo. Cita-se aqui, por exemplo, o caso do ex-deputado José Tatico, condenado por sonegação fiscal e apropriação indébita tributária. Ao fraudar o fisco e a Previdência Social, José Tatico causou grandes danos econômicos e sociais aos seus funcionários, aos consumidores e ao Distrito Federal, que justificaram uma enérgica persecução penal. Trata-se de um caso emblemático entre nós, que deve ser lembrado pelas possibilidades de danos que a fraude fiscal pode causar no seio social e como forma de repúdio à impunidade no âmbito dos crimes fiscais. Todavia, não parece ser esse o caso dos autos. No caso concreto, além da apontada ausência do elemento subjetivo especial do injusto, fraude, e feitas as ponderações pertinentes sobre as questões criminológicas e políticos criminais que envolvem o caso, necessária se faz a análise dos elementos normativos do tipo penal em comento, aplicados no caso de não recolhimento declarado do ICMS, quais sejam descontado e cobrado. Como assentou a ministra Maria Tereza, do STJ, o ponto fulcral da questão reside em saber como deve se interpretar a expressão típica tributo descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação. Confira-se um trecho do voto proferido na terceira sessão. Ao se referir ao tributo descontado ou cobrado, o tipo penal está a aludir aos casos de responsabilidade tributária e não aos impostos indiretos em que o custo é repassado, apenas do ponto de vista econômico a terceiros. No caso do ICMS, o consumidor não é contribuinte do imposto, no sentido técnico, nem sujeito passivo da obrigação, o que significa que ele jamais será cobrado pelo pagamento do imposto devido na operação. Não existe relação jurídica tributária possível entre o fisco estadual e o consumidor final, de modo que não é correto, juridicamente, considerar que o valor do ICMS embutido no preço tenha sido dele cobrado ou descontado. E isso já se demonstrou à larga em outros episódios, em hipóteses, inclusive, em que se não coloca essa questão. Vossa Excelência me permite, seria um custo. Sim. Um custo da mercadoria, como também o imposto de renda, que o comerciante, o IPI... E outros custos operacionais, inclusive.
O consumidor é apenas... O aluguel do estabelecimento, se houver... E ela diz que o consumidor é apenas contribuinte de fato, conceito que juridicamente tem relevância unicamente para fins de repetição do indébito tributário. Citando, então, o que já foi mencionado, o 166 do CTN. E ela prossegue. Salvo para essa finalidade, o conceito tem caráter meramente econômico. Sob essa perspectiva, é também o consumidor quem arca, por exemplo, com o ônus econômico do imposto de renda, que você se referiu, e com a contribuição previdenciária pagas pelo comerciante, já que na formação do preço da mercadoria são levados em consideração todos os custos diretos e indiretos da atividade. Da mesma forma, o custo do aluguel, do imóvel, da energia elétrica, dos funcionários, etc., tudo isso é repassado ao consumidor. Nem por isso alguém sustenta que há apropriação indébita do imposto de renda quando o consumidor compra um produto e o comerciante, após contabilizar corretamente o tributo, simplesmente deixa de recolhê-lo. Sobre isso, importante a seguinte definição. De novo, Hugo Brito Machado. A rigor, a norma penal em exame refere-se ao não pagamento no prazo legal de tributo ou contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. A questão, portanto, está em saber o que devemos entender por tributo descontado ou cobrado. A nosso ver, só se pode considerar como tributo descontado ou cobrado, diz Hugo Brito, na qualidade de sujeito passivo da obrigação, aquele cujo desconto ou cobrança decorre de disposição legal expressa, não aquele que, por circunstâncias meramente econômicas, pode estar embutido no preço de bens ou serviços. Como se depreende do ensinamento doutrinário, os termos descontado e cobrado, elementos normativos do tipo sem os quais não há que se falar em crime, não devem ser aplicados a casos em que, por mera repercussão econômica, o comerciante repassa o seu ônus tributário no preço final da mercadoria ao consumidor. Existe aqui uma nítida diferenciação entre a repercussão tributária, em que, por lei, existe a previsão do recolhimento por substituição pelo contribuinte, e a mera repercussão econômica, na qual o consumidor não deve ser considerado sujeito passivo da obrigação. O consumidor não integra a relação jurídica tributária. No caso, os pacientes eram administradores de uma empresa contribuinte de ICMS, sujeito passivo da relação tributária, e, embora tenham registrado a apuração do valor do imposto devido nos livros fiscais, deixaram de adimplir a obrigação tributária. Exato. Não há, por favor. Ministro, eu tive o cuidado de pedir a denúncia que originou o processo crime, do qual é decorrente esse habeas corpus com a roupagem de recurso ordinário. Qual foi a narração dos fatos apresentada pelo Ministério Público? Em procedimento rotineiro, a fiscalização de tributos estaduais constatou que, apesar de terem apresentado as declarações de informações do ICMS econômico, DIMES, à Secretaria de Fazenda, os denunciados, nos períodos de setembro, novembro, dezembro de 2008, janeiro, fevereiro, maio e julho de 2009 e julho de 2010, não recolheram aos cofres públicos, no prazo determinado pelo artigo 60 do regimento interno o regimento do ICMS, os valores apurados e declarados. É uma cobrança por dívida. É uma coação política para ter-se a arrecadação do tributo, o que o tribunal não admite. Nós temos uns 3 ou 4 verbetes integrando a súmula, revelando glosa dessa coação. Eu repito, então, no caso, os pacientes eram administradores de uma empresa, contribuinte de ICMS, sujeito passivo, portanto, da relação jurídica tributária, e, embora tenham registrado a apuração do valor do imposto devido nos livros fiscais,
deixaram de adimplir a obrigação tributária. É isto que está em jogo. Não há apropriação de tributo devido por terceiro, pois o tributo é devido pela própria empresa. Não há previsão, neste caso, de hipótese de substituição tributária também. Poulsen, em sua obra, discorre sobre o crime de apropriação indébita previdenciária e sobre a tributária, e disse: a apropriação indébita tributária está estritamente relacionada à substituição tributária. E Vossa Excelência disse muito bem, o consumidor não é sujeito ativo de direito desse tributo, é o comerciante. Então, ele não cobra do consumidor. Então, diz Poulsen, a apropriação indébita tributária está estritamente relacionada à substituição tributária. Dá-se quando o substituto, ao realizar um pagamento ao contribuinte, procede à retenção do tributo devido por este último, porque a lei assim lhe determina, mas deixa de cumprir a obrigação de repassar tal montante aos cofres públicos. Ou seja, retém do contribuinte em nome do fisco e se apropria dos valores em vez de dar-lhe a destinação legal. Também ocorrerá quando a regra matriz da substituição tributária determine que o substituto exija do contribuinte o montante do tributo para repassar aos cofres públicos e deixe de ser feito tal repasse. Como frisei no julgamento do RE, Repercussão Geral 574/706, que discutia, tema que vai estar voltando, pelo menos em termos de modulação de efeitos, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, oportunidade em que fui voto vencido, é certo que, em notas fiscais, destaca-se o valor do ICMS do valor das mercadorias e serviços, artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 de 96. No entanto, esta indicação para fins de controle e de aplicação da sistemática da não cumulatividade não significa que o ICMS deixe de compor o preço de venda das mercadorias. Ressalta-se que o ICMS não funciona como um imposto retido. Isso quer dizer, o ICMS não é recolhido automaticamente com a ocorrência da operação comercial, mas é recebido pelo vendedor, que o integra ao seu caixa, ao seu patrimônio, e apenas ao término do período de apuração repassa-o ao Estado, depois de considerada a compensação de créditos. O caráter indireto do ICMS também não permite afastar seu ingresso no patrimônio do vendedor como receita. Se, por um lado, qualquer contribuinte procura repassar qualquer gravame econômico do tributo quando possível, por outro, o contribuinte de iure não é obrigado a repassá-lo ao contribuinte de fato, como atesta o artigo 166 do CTN e a súmula 546 do Supremo. Ademais, E houvesse passado o substitutivo Nelson Jobim, eu não teria a menor dúvida quanto ao tipo penal, porque o substitutivo previa esse núcleo, ou seja, a inserção no preço da mercadoria do ICMS, e aí cogitava do crime. Em alguns países, hoje, em termos de tecnologia, já se permite fazer até o apartado desse tipo de tributo, um IVA que se destaque e já possa ser até diretamente encaminhado para os caixas. Se pode pensar nisso, mas não é esse o modelo que está aqui desenhado. Ademais, é ser disso, em economia do setor público, que nem sempre o sujeito passivo da obrigação tributária será também aquele que efetivamente irá suportar o ônus tributário. Há, inclusive, um ramo específico da ciência econômica que estuda esse assunto. É a incidência tributária ou a teoria da incidência fiscal. Merecem destaque as 3 regras de incidência tributária constantes da obra de Jonathan Gruber, professor do MIT, do Massachusetts Institute of Technology. A primeira e mais importante regra de incidência tributária, segundo o professor, é que a carga legal de um imposto não descreve quem efetivamente sofre a carga do imposto, fazendo sentido a distinção entre incidência legal e incidência econômica. A segunda regra diz que o lado do mercado sobre o qual o imposto é lançado é irrelevante para a distribuição das cargas do imposto. Por fim,
A terceira regra dispõe que participantes com oferta ou demanda inelástica assumem a carga do imposto. Participantes com oferta ou demanda elástica a evitam, como já foi falado aqui da tribuna. Em síntese, o valor referente ao ICMS destacado em nota fiscal não é transferido automaticamente, nem é vinculado ao recolhimento do tributo, como se permanecesse intangível no caixa do contribuinte de direito até sua entrega ao erário estadual. Na realidade, ele constitui disponibilidade econômica que integra o preço e é empregado consoante o discernimento do vendedor, ainda que eventualmente seja contabilizado o ônus tributário após consideração dos respectivos créditos no período de apuração. Posto isso, não se pode compreender o contribuinte de direito como um mero intermediário, recebendo o ICMS do contribuinte de fato e entregando-o prontamente ao Estado. Não procede, a meu ver, portanto, com as vênias de estilo, a afirmação de que haveria um mero trânsito do ICMS na contabilidade da empresa. Nessa linha, destaca-se o parecer de Alamiro Veludo Salvador Neto sobre a questão ora discutida, datado de 15 de janeiro de 2009. O tipo penal do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137, no que se refere ao ICMS, atinge apenas o substituto que cobra e recebe ICMS por fora do preço, mas não o repassa ao Estado. Substituição tributária para frente. É a típica conduta de omissão de recolhimento de ICMS próprio, ainda que embutido no preço. Isso porque o adquirente não é contribuinte deste imposto, não havendo aqui cobrança ou desconto do valor tributário. O contribuinte apenas paga o preço total da mercadoria, não possuindo sujeição alguma perante o fisco. Em resumo, não se pode confundir dever jurídico tributário que recai sobre o empresário contribuinte com o mero ônus econômico que é suportado pelo adquirente. No ponto, eu destaco que o Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal se posiciona nos autos em sentido contrário. Da mesma forma que o ICMS não onera o comerciante a ponto de ser considerado uma despesa operacional, o seu ingresso no caixa da empresa não pode ser considerado como receita operacional da empresa. ICMS cobrado do consumidor na venda da mercadoria não configura a receita da empresa, mas sim receita do Estado, sendo a empresa mera intermediária. No entanto, com a devida vênia ao respeitoso Conselho, mantenho-me coerente meu voto vencido, proferido no RG 574.706, e compreendo que os elementos normativos descontado e cobrado não se aplicam no caso em tela, para fins de imputação do delito de apropriação indébita tributária. Verifico que os recorrentes foram denunciados por uma conduta atípica, não recolhimento de ICMS, devidamente declarado por comerciante ou empresário, embutido no preço por mera repercussão econômica ao consumidor, ou seja, sem a devida descrição de uma situação fática que esteja no espectro de alcance do preceito normativo previsto no tipo penal do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.137. Por tudo isso, presidente, voto pelo provimento do recurso no presente recurso em habeas corpus. Ministro Gilmar Mendes abre divergência no sentido de dar provimento ao recurso. Em razão do horário, eu suspendo o julgamento, que terá continuidade na data de amanhã, e também serão realocados os processos para a pauta de amanhã e da próxima quarta-feira, aqueles que não puderam ser chamados, e especialmente relativamente ao caso dos quintos, que trata-se da necessidade de proclamação em plenário, em razão da extensão dos votos no plenário virtual. Vou trazer em questão de ordem, ficará para quarta-feira o primeiro item de pauta. Como há muitos servidores do Poder Judiciário aguardando a ata desse julgamento, a proclamação do resultado, anuncio que, então, eles ficarão para quarta-feira, o primeiro item de pauta. Em razão do horário, não havendo mais possibilidade de continuidade, declaro encerrada a sessão.